Fala galera, beleza? Meu nome é Mário Mazzotti, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Galera, eu lancei esses dias atrás um vídeo falando um pouquinho sobre banda de memória, sobre como que a quantidade de canais de memória influencia no desempenho do processador, e disse naquele vídeo que o meu próximo vídeo seria para falar um pouquinho sobre a latência das memórias. E vou estar usando o mesmo kit que eu usei no outro vídeo, a minha Uananse F8, com minhas memórias da Gloway, para mostrar para vocês como que a gente pode fazer um pouco de tuning do timing das memórias. Ou seja, reduzir eles um pouco para ganhar um pouco de desempenho. Antes da gente ir para qualquer resultado prático, qualquer experimentação aqui, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre quais os riscos de usar as memórias RAM fora da especificação delas, ou seja, com algum tipo de overclock ou redução dos timings das latências. Tudo que você está fazendo no seu computador está dentro da sua memória RAM. O processador fica acessando as informações da memória, ele fica lendo e fica gravando informações. E, eventualmente, algumas dessas informações podem ser gravadas no seu HD por definitivo. É óbvio que nem todos os seus programas vão estar suscetíveis a algum problema se você tiver com uma memória RAM instável. Mas, se você não testar o seu ajuste de timing, o seu overclock, você pode acabar com um computador que, depois de algum tempo, vai ter alguma informação corrompida. Tenha isso em mente se você utiliza o seu computador para trabalho, se você tem alguma informação importante. E não comece a fuçar nos times das memórias só porque eu estou falando nesse vídeo que você vai ganhar um pouquinho de desempenho. Dito isso, pessoal, eu tenho um segundo aviso. Uma das placas-mães dessas chinesas que a gente usa, notavelmente, que eu saiba, a Machinist X99Z versão 102, ela apresenta problemas para resetar a BIOS. Se você fizer algum ajuste que sua máquina deixe de bootar, talvez você tenha dificuldade para resetar a BIOS e continuar tentando seus ajustes depois. Então, se você é usuário da Machinist, eu sugiro que você não tente nada agressivo e, se você está satisfeito com o desempenho, é melhor você não mexer muito em opções de overclock, timing de memória ou qualquer coisa que possa fazer com que seu PC deixe de dar boot e você consiga entrar na BIOS. Eu não sei exatamente o que origina esse problema, mas é melhor tomar esse cuidado. Vamos entender um pouco o que são timings das memórias e mais pra frente no vídeo eu vou tentar explicar alguns dos principais timings que existem na hora de fazer os ajustes. Pessoal, basicamente, a sua memória RAM e o seu processador, eles se comunicam através do controlador de memória. Entre todas as informações que são trocadas ali, existem algumas pausas que são necessárias para que a informação fique devidamente gravada nos chips de memória. Durante as trocas de informação entre o controlador de memória da sua CPU e sua memória RAM, algumas coisas precisam que haja um tempo até que seja possível acessar outra informação, gravar outra informação. Não só isso, na hora de fazer a gravação das informações no chip de memória RAM, é necessário fazer um refresh de algumas outras informações que podem estar ali gravadas. Sempre que você estiver acessando ou gravando informações, existe um tempo necessário esperar para que essa informação fique devidamente gravada e que ela seja lida com sucesso. É basicamente esses tempos que eu estou falando que são alguns dos timings das memórias que a gente mexe. E é por isso que, eventualmente, abaixar muito, ser muito agressivo na redução dos timings das memórias, vai fazer com que sua máquina fique instável ou até deixe de bootar. Não só isso, alguns dos timings eles podem ser dependentes de outros timings ou até mesmo do clock que você está rodando sua memória. Pode ser importante que você vá atrás de algum software que te ajude a fazer esses ajustes nos timings para que você atinja resultados satisfatórios. Notavelmente, foi criado um programa chamado Ryzen DRAM Calculator, que ajuda você a calcular qual que é a melhor frequência e quais os melhores timings para vários tipos de memória disponíveis no mercado. Esse programa, apesar de chamar Ryzen, ele serve também para processadores Intel, só que ele obviamente deixa ajustado na melhor forma possível para extrair desempenho dos processadores Ryzen. De modo geral, essa também costuma ser a melhor forma de extrair desempenho dos processadores da Intel. No nosso caso aqui, a gente está utilizando memórias com clock relativamente baixo, e a calculadora de memória DRAM para Ryzen não suporta memórias com clock baixo. Então eu vou estar utilizando outra metodologia que eu costumo usar, que é bem simples, para conseguir escolher alguns timings adequados e utilizar para baixar os timings das memórias. Pessoal, para isso, eu vou usar um software aqui e vou deixar o link na descrição para vocês, que é o Typhoon Burner. O Typhoon Burner é um excelente software que consegue fazer a leitura do SPD da memória RAM e trazer para vocês todos os dados que estão gravados nele, como o tipo de chip, quais são as latências suportadas,
clock, voltagem e etc. Por que eu utilizo o Typhoon Burner, pessoal? Ele traz para mim quais são as latências que estão em execução no momento, se você olhar a linha que está ativa das latências disponíveis, mas você consegue visualizar também como que essa memória trabalharia com clocks mais baixos, quais seriam as latências adequadas para ela. Por que isso pode ser interessante? Pessoal, como eu disse, algumas latências idealmente elas são calculadas com base nas latências anteriores. E, para nós não termos que fazer isso manualmente, usarmos a latência de um clock ou dois clocks mais baixo é um jeito muito simples da gente abaixar todos os times de uma forma relativamente similar, sem escolher alguma opção que eventualmente seja muito fora de especificação para esse pente de memória RAM. Uma vez que eu identifiquei um dos clocks mais baixos e que eu quero testar esses times, eu ajusto eles na BIOS da minha placa-mãe e na sequência salvando e fazendo alguns testes de estabilidade. Muitas vezes sua placa-mãe nem vai bootar com a memória com times muito baixos. Nesse caso, você vai precisar resetar a BIOS, seja utilizando o jumper ou eventualmente tirando a pilha, e tentar novamente com times um pouco menos baixos. Uma vez que você tem identificado um conjunto de times que funciona bem para o seu kit, o próximo passo é você tentar apertar um pouquinho mais em cima desses times. E isso, pessoal, é um jogo de tentativa e erro. Diminui um dos valores, aumenta o outro, fica a seu critério como você deseja fazer. No final das contas, os resultados não mudam muito se você baixar só um ou só outro time. Então, se você chegou num ponto que você já abaixou o suficiente os 4 times primários e quer parar por aí, eu recomendo que você não fique mexendo mais. Sempre validando se você está com times estáveis, fazendo testes com o MemTest x86 ou com um software mais novo chamado TestMem 5, que eu deixei o link aqui para vocês na descrição para baixar. No meu caso, eu fiz a redução de latências de 2 processadores meus, o 2620V3 e o 2678V3. Para ambos os processadores, eu utilizei o mesmo conjunto de 4 pentes de memória de 8 GB, Glow A-Type Beta, com perfil XMP de 3200 MHz. Porém, nenhum dos dois processadores suporta memória RAM com clock tão alto. Por conta disso, cada um deles vai rodar em seu limite de desempenho. O 2678V3 com um clock de 2133 MHz e o 2620V3 com um clock de 1866 MHz. Para cada um desses clocks, como eu havia dito, a memória RAM chega em um resultado de latência de acordo com o que ela lê no SPD das memórias. Para o meu 2620V3, as latências padrão dele são 13, 13, 13, 30. Para o 2678V3, 15, 15, 15, 35. Eu consegui reduzir as latências do 2620 para a faixa de 10, 9, 9, 26 e do 2678 para 11, 10, 10, 26. Estou colocando aqui para vocês agora na tela os resultados de benchmark de memória do AIDA 64 do 2620V3 antes e depois e do 2678V3 antes e depois. Notem que não só a latência total de acesso à memória RAM caiu consideravelmente em ambos os processadores, como também teve um aumento considerável na banda de memória final, ou seja, a CPU consegue acessar mais memória RAM em menos tempo. Isso possivelmente irá se traduzir em ganho de desempenho, dependendo da aplicação que nós testarmos. Agora que identificamos alguns dos melhores times para nossa memória RAM, gostaria de fazer alguns testes de desempenho, tanto em jogos quanto em aplicações de produtividade, para que vocês entendam que algumas aplicações se beneficiam dessa redução de times, outras nem tanto. E aí a gente precisa encontrar um balanço entre se vale ou não a pena fazer esse tipo de ajuste, que obviamente é trabalhoso e pode até trazer um risco de estabilidade e da consistência dos seus dados. Vamos começar então, como sempre, pessoal, com os nossos testes sintéticos. O primeiro deles que eu trago para vocês é o benchmark do CPU-Z em single core. Como vocês podem observar, e por favor desconsiderem a diferença do tamanho entre as barras do 2620V3, se vocês baterem o resultado vocês vão ver que está certo, nenhum dos processadores ganhou desempenho relevante realizando o teste com as latências apertadas. Ou seja, o teste single core do CPU-Z não é sensível à latência de memória, portanto não traz ganho de desempenho. No teste multicore nós temos a repetição do primeiro cenário, com os processadores trazendo algum ganho marginal sobre o teste com a latência mais alta, porém ambos dentro da margem de erro, menos do que 2% de ganho para os dois processadores. Seguindo para o teste do 3D Mark, o Time Spy, notem que ambos os processadores tiveram um ganho ali na casa de 2%, um ganho muito magro, um ganho dentro da margem de erro. Se vocês se lembram do meu vídeo onde eu falei sobre banda de memória,
Vocês devem ter notado que o TimeSpy respondeu agressivamente à inclusão de mais canais de memória. Ou seja, nesse caso específico, esse é um teste que é muito sensível à banda de memória e pouco sensível a ganhos de latência de memória. Partindo para os resultados do Cinebench R20, nós temos um resultado muito semelhante ao que aconteceu no CPU-Z, só que dessa vez até com perdas de desempenho. Apesar dessas perdas estarem dentro da margem de erro, eu consegui simular elas diversas vezes e chegar no mesmo resultado. Mesmo assim, eu não diria que é um resultado diferente do resultado que nós obtivemos com as latências originais. É quando passamos para os testes de jogos que começamos a identificar algum ganho razoável. O primeiro teste que eu trago aqui para vocês é de Gears of War Tactics. Mais uma vez, como estamos testando o processador, estou utilizando o preset de 720p no Low. O preset é onde eu consigo extrair mais desempenho do meu processador, porque minha placa de vídeo tem desempenho de sobra. O 2678V3 ganhou, respectivamente, 9% e 8% em percentil 95 e média. Ou seja, nós tivemos um ganho relativamente alto, tanto em estabilidade de frames, que é o percentil 95, quanto na nossa média de FPS. Quando observamos o 2620V3, a situação é um pouquinho diferente. A estabilidade de frames melhorou só um pouco, mas a média de frames melhorou bastante também. Essa situação provavelmente se dá pelo fato de que, na ocasião onde o 2620V3 produz a menor quantidade de frames dele, ele não está com um gargalo de banda de memória. Ou seja, a banda de memória, a latência que estava setada antes, já era suficiente para esse cenário onde ele está com um desempenho mais limitado. Porém, a média de frames, ou quando o processador está atendendo com folga à necessidade, ele teve um ganho satisfatório que chegou a ser até maior do que os ganhos com o 2678V3. Na média, pessoal, eu diria que Gears of War Tactics respondeu muito bem a essa redução de latências de memória. Passando para Shadow of the Tomb Raider, que é um jogo que trabalha muito bem com múltiplos núcleos, nós tivemos ganhos um pouco mais baixos do 2678V3 e da média do 2620V3 em relação ao que nós vimos do Gears of War. Ainda assim, são ganhos que já saem um pouco da margem de erro, e trazendo sim ganhos interessantes de desempenho. Tanto a média quanto a estabilidade de frames dos dois processadores subiram de 3% a 5%. Apesar de ser um ganho relativamente baixo, o que nós temos é que esse é um ajuste muito simples de fazer e que não traz grandes riscos para sua memória RAM. Na minha opinião, vale muito a pena se você conseguir fazer esses ajustes e ganhar um pouquinho de desempenho, desde que você garanta que sua máquina está estável e isso não te traga nenhum problema no seu dia a dia. E aí, pessoal, o que vocês acharam sobre esse assunto de timings das memórias RAM? Espero que vocês tenham aprendido como fazer esses ajustes e também entendido os riscos técnicos e por que eles existem, né, como que eles se manifestam ao fazer esse tipo de ajuste no computador de vocês. É lógico que ganhar um desempenho extra sem gastar nada é sempre bastante interessante. E via de regra, essa mudança nos timings não é tão agressiva quanto um overclock na sua memória RAM, onde normalmente o pessoal acaba subindo um pouquinho a voltagem e obviamente acaba gerando um pouco mais de calor. Ou seja, é um procedimento relativamente seguro que traz sim alguns ganhos de desempenho, dependendo do tipo de aplicação que você usa. Galera, eu vou ficando por aqui com esse assunto de memórias RAM. Se você não viu o meu outro vídeo que eu falo sobre a largura de memórias e a diferença de utilizar single, dual, triple, quad channel, eu vou deixar o link aqui para vocês, é um vídeo bem legal. Se você gostou desse conteúdo, peço que você se inscreva aqui no canal, isso ajuda bastante a gente a crescer e a criar mais conteúdos como esse. E entre para minha comunidade no Telegram, onde a gente tem muitas discussões muito interessantes como essa. Vou ficando por aqui, valeu!